Olá, aqui é a Estante Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de maio. No mês de maio eu li 8 livros, então eu vou mostrar pra vocês que foram leituras bem diversificadas assim e vocês vão entender o porquê. Eu comecei o mês lendo, na verdade finalizando, porque eu já tinha iniciado essa leitura em abril, se eu não me engano, Extraordinário. É um livro que faz muito tempo que tá na minha estante, que faz muito tempo que eu quero ler, mas que nunca conseguia, enfim. E depois que eu vi o filme, eu botei na cabeça, não, preciso terminar de ler esse livro. E li, e gente, é um amorzinho. Se vocês já viram o filme, eu recomendo bastante que vocês leiam o livro, porque a autora ela vai abordar algumas coisinhas um pouquinho diferentes em relação a alguns personagens. São pequenas mudanças, mas sabe que faz toda a diferença. O Algre tem uma síndrome genética, então, que causa sequelas no rosto dele, então ele tem o rosto deformado. E aqui a gente vai acompanhar a ida dele para a escola, enfrentar pela primeira vez coleguinhas que vão se deparar então com a aparência dele. E, gente, é muito, muito, muito lindo, muito emocionante esse livro, enfim. Tem os melhores quotes também. E é narrado, a maioria do livro é narrado pelo Aug mesmo, que é um menininho de 12 anos, se não me engano, menos até. Enfim, gente, muito bom. Eu super recomendo que vocês conheçam essa história aqui. Depois de Extraordinário, eu parti para H.P. Lovecraft, então eu li esse segundo volume dessas novas edições que a Martin Claret tá trazendo. Essa edição, enfim, eu já mostrei no book haul passado pra vocês, se vocês ainda não conferiram, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Essa edição tá muito linda, assim como a anterior, e os contos que vão conter aqui nessa edição fazem parte do Ciclo dos Sonhos, que é um outro universo, então, que o Lovecraft criou, né, dentro dos contos dele. Eu gostei bastante, e essa é a minha segunda experiência com o H.P. Lovecraft. Eu tô bastante surpreendida com esses contos dele, principalmente esses aqui da Martin Claret. E até então, até eu ler esse livro, eu ainda não tinha experiência com aqueles grandes, os grandes antigos, né, que chamam, que são os contos que deram mais fama pro Lovecraft, vamos dizer assim. Que são, enfim, o Cthulhu, o Dagon, mas calma que a gente ainda vai chegar lá nesse vídeo. Nesses contos, então, esses contos que fazem parte do Ciclo dos Sonhos, normalmente o protagonista, ele sempre vai ter uma jornada dentro desse mundo, né, através dos sonhos, e a gente vai acompanhar as experiências deles e a gente vai ficar meio que imaginando se isso é real ou não. Depois a gente vai tendo algumas revelações sobre esse mundo, então que ele dentro do mundo Lovecraft é real sim. Então eu gostei bastante. Os meus preferidos nessa edição aqui, eu acredito que tenha sido Celefais e Os Gatos de Ultar, é muito bom, recomendo. Hypnos também é muito bom. E A Maldição que Atingiu Sarnath, eu acho que é assim que se pronuncia, ele foi muito importante para eu entender um outro conto do autor, mas calma aí. Eu não li em seguida, mas mais pro finalzinho do mês, eu peguei, então, pra finalizar essa edição da Dark Side, então, dos contos de H.P. Lovecraft. Essa edição um pouquinho mais grossinha. E aqui sim a gente vai ter, então, contato com contos bastante conhecidos, como no caso de O Chamado de Cthulhu, Dagon, A Cidade Sem Nome, e também as duas novelas mais conhecidas do autor, que é Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo. Os contos dessa edição aqui são muito bons, mas eu tive alguns problemas com as novelas, né, que são esses contos maiores, né. Enfim, nas Montanhas da Loucura, eu acredito que tenha umas 170 páginas, 180 páginas. E é um conto muito bom, mas ele é muito arrastado, ele é muito longo. Nessa edição eu percebi que o Lovecraft ele se preocupa muito em passar para o leitor os detalhes daquela cena. Então, às vezes, ele vai dar algumas informações sobre latitude, longitude, sabe? Ele vai ser bem preciso em algumas descrições. E, às vezes, isso durante a leitura acaba sendo, enfim, acaba sendo arrastado, mas não que torne o conto, né, a ideia do conto ruim. Mas a experiência de leitura, assim, ficou um pouco, não sei, ainda não sei o que dizer sobre. Mas, enfim, valeu a experiência. Isso se repete também na Sombra Vinda do Tempo, que também é uma novela um pouquinho menor, mas eu gostei muito porque o final, assim, na verdade, acho que na metade pro fim dessa novela é muito, muito boa. E eu não sabia, mas depois, enquanto eu pesquisava sobre esse conto, eu descobri que A Sombra Vinda do Tempo foi uma das primeiras histórias sobre viagem no tempo. Então, tá aí uma dica se vocês querem saber
Tem uma outra teoria do que a gente tá acostumado sobre o que é uma viagem do tempo, eu achei super legal. Enfim, sobre os outros contos menores, sobre esses grandes antigos que fazem a fama do autor, eu gostei muito. Eu gostei muito de conhecer esse universo Lovecraftiano, né? E não sei, vamos ver então as minhas próximas leituras. Eu acho que a Darkside vai trazer um outro livro, né, com outros contos. E até então as minhas experiências com Lovecraft têm sido muito boas. Depois eu acabei relendo, né, porque eu acho que todo mundo acabou lendo esse livro junto com a Jujut, né, no vídeo dela, que é a parte que falta. Eu solicitei para a editora Companhia das Letras e recebi. Já tenho resenha desse livro também, mas não está lá no Estante Diagonal. Vai ter muito em breve feito pela Nina, mas a minha resenha vocês podem encontrar no blog Livros do Chocolate Quente. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem também. E esse aqui, gente, enfim, é aquele livro que em poucas palavras descreve muita coisa sobre o ser humano, sobre nós, sobre muito do que a gente sente, sobre sempre estar buscando alguma coisa e nunca se sentir completo. E como a própria Jujut fala no vídeo dela, se você quer tomar alguma decisão muito importante, se tu tá se sentindo um pouco vazio, se tu tá se sentindo sem expectativa, sem rumo, eu acho que super vale essa leitura, porque ela é muito lindinha e, enfim, é um livro infantil, mas que fala muito sobre o ser humano, então tá aqui. Pro Vórtice Fantástico desse mês, nós lemos A Incendiária, do Stephen King. Essa aqui foi minha terceira ou quarta experiência com o autor. Ainda não foi nesse livro que ele me conquistou. É uma história muito boa, né? A premissa é realmente muito legal, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Mas, enfim, foi uma experiência ok. Não acho nada extraordinário. É uma história que provavelmente já deve ter aparecido em alguma história mais recente. E eu sei que isso é muito injusto de falar, porque, enfim, esse livro é muito mais antigo. Acho que ele é de 83. Acho que aqui não tem. É de 81 esse livro, então pode ser meio injusto de comentar isso, mas a gente acaba vendo histórias que provavelmente foram inspiradas por esse livro, então quando a gente finalmente lê aquela história que serviu como inspiração, a gente não se surpreende tanto. Mas enfim, quero ler mais de Stephen King, eu acho que eu vou continuar lendo Stephen King, mas não foi nesse que ele me conquistou. E aqui então a gente vai conhecer uma família, que é o Andy e a Vicky. A Andy e a Vicky, na adolescência, eles participaram de um experimento do governo, onde iam injetar alguma experiência neles, e eles iam ganhar $200 e ok, iam seguir com as suas vidas, mas acabou que esse experimento do lote 6 deram algumas reações neles, e no caso do Andy, por exemplo, ele ficou com poder, ou com dom, habilidade, não sei, de dar impulso nas pessoas. O que seria isso? Ele consegue modificar o que as pessoas pensam, o que as pessoas, as decisões que eles tomam. É mais ou menos um tipo de controle mental. E aqui a gente vai conhecer a Charlie também e o poder dessa menininha, que é de pirocinética. Então ela consegue criar fogo e controlar fogo. Só que ela é apenas uma criança, então desde pequeno os pais falam que isso é uma coisa ruim, e decorrente desses poderes, de eles terem desenvolvido esses poderes, eles agora estão sendo perseguidos pela oficina, então, que é essa instituição aí, que não se sabe muito bem se é ligada ao governo ou não. O Charlie não quer isso pra filha dele e nem pra ele, então eles começam a ser perseguidos. Enfim, a gente vai acompanhar então a jornada do pai e da filha. Como eu falei, eu gostei da leitura, mas não foi aqui que o Stephen King me conquistou ainda. Depois eu acabei lendo A Bruxa de Sapolândia, que é de um autor nacional, o André Alves. Esse livro é baseado em fatos que realmente aconteceram na década de 70, em Campo Grande, no Mato Grosso. Então lá existiu uma mulher, inclusive se vocês pesquisarem no Google e procurarem Célia de Souza, A Bruxa de Sapolândia, vocês vão encontrar diversas reportagens que vão falar sobre ela. E mais ou menos o que fala, o que aconteceu mesmo na realidade é que essa mulher, a Célia de Souza, ela cuidava de crianças e ela foi acusada então de maus tratos, até que a polícia foi lá na casa dela e foram encontrados corpos de crianças no pátio dela, onde ela mesma mostrou para os policiais onde estavam aqueles corpos, e ela falou que aquelas crianças morreram de causas naturais, mas a vizinhança ali se criou-se o mito que ela era uma bruxa e que ela sacrificou aquelas crianças para cultos satânicos, enfim. Baseado nessa história que realmente aconteceu, que está comprovada, que está documentada, a Célia foi presa. O autor criou
essa história de ficção aqui, que é A Bruxa de Sapolândia. E, gente, eu gostei muito, 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 porque que histórias que são inspiradas em histórias reais, né, sempre me fascinam, assim. Então, eu já fiquei super curiosa pra saber como que o autor ia levar isso, né. E eu não me decepcionei, eu acho que ele criou uma bruxa de Sapolândia digna, assim. Também reavivou essa lenda da cidade que existe lá em Campo Grande e tá aqui, então, eternizada agora em uma obra literária. Eu já resenhei esse livro lá no Estante Diagonal, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem. E ali eu consegui falar um pouquinho melhor o que o autor fez, o que vai envolver essa história, que é cheia de realismo fantástico. Então eu fiquei bastante contente de encontrar isso. É de um autor nacional, então é super válido de vocês conferirem também. Depois eu peguei pra ler Uma Dobra no Tempo, que saiu pela Dark Side. Essa aqui é HQ, então, tá? E, gente, que história bonitinha, sabe? Eu fiquei muito surpresa porque eu tinha uma leve ideia do que seria, mas eu notei que eu fiquei um pouquinho, não iludida, mas eu peguei uma imagem errada do que seria essa história pelas fotos que eu vi do filme, né, que saiu recentemente. Mas pra minha surpresa é bem diferente, tem um toque fantástico, obviamente, isso aqui fala sobre viagem no tempo também, mas o tom dessa história me conquistou melhor. Enfim, talvez eu esteja falando besteira porque eu não vi o filme, mas essa foi a impressão que eu tive, tá? Essa HQ, ela foi ilustrada pela Hope Larson e o traço dela, gente, é todo feito em preto, branco e azul. E aqui, então, a gente vai conhecer essa família, né, que... Primeiro a gente vai conhecer a menininha aqui, e essa menina, ela vai contar aquela história da menina que não se adequa na escola dela, que não é compreendida, enfim. E a gente vai conhecer também o irmãozinho dela, que é um menino de torno de 5 ou 6 anos. E ele é super inteligente, assim, é quase um gênio, ele é super dotado, provavelmente. E essa família, ela tá um pouco desestruturada, porque o pai e a mãe dela são cientistas, e o pai, numa dessas experiências, acaba sumindo. Então existe muita aquela pressão em cima dela, principalmente por ser uma adolescente, de ela aceitar que o pai se fora, né, que o pai dela faleceu. Mas a mãe dela diz, não, ele não se foi, ele vai voltar, vai voltar, vai voltar. E ela acredita muito nisso também. Então aqui a gente vai conhecer a jornada dessa personagem em busca do pai dela de novo. Então vai acontecer algumas coisas aqui que vão ocasionar isso, né? E eu não vou dizer o que é. Mas o que eu posso dizer é que vale super a leitura. E essa edição aqui da Dark Side também tá lindíssima. Vou mostrar o verso pra vocês. E eu fiquei super curiosa depois que eu terminei a HQ de ler os livros, porque eu gostei muito da história, então tá aqui a minha recomendação pra vocês. E pra finalizar o mês, gente, eu li esse clássico aqui, então, do terror, do suspense, não sei bem, do John Fowles, que é O Colecionador, que está sendo relançado, então, nessa edição aqui da Dark Side. Esse livro... eu já tinha visto ele anteriormente na edição antiga, mas eu nunca soube mesmo sobre o que se tratava. E depois que eu fiquei sabendo, eu me dei conta que era o tipo de livro que eu gosto, né? E eu fui ler. Acabou que eu li esse livro no último dia do mês e eu gostei muito, eu devorei esse livro. E aqui então a gente vai conhecer o Frederick, que é o colecionador, ele é um colecionador premiado de borboletas. E a gente vai entender aqui aos poucos que o Frederick, ele é fissurado numa menina ali que mora perto da casa dele, que é a Miranda, tá? E a gente vai entender aqui que o Frederick, ele é meio que um stalker mesmo, ele é meio que fissurado pela Miranda, mas ele não tem os atributos que vai chamar a atenção da Miranda, até o dia que ele ganha na loteria, ele ganha uma bolada na loteria, acho que é 75 mil libras. Ele tem muito dinheiro agora, então, inclusive, o autor faz algumas comparações de como ele era antes, né, e como ele é agora, se adaptando no meio dos ricos. Então o Frederick vai começar a botar em prática um plano que ele tem, que é de ter a Miranda perto dele. E como é que ele vai fazer isso? Ele compra uma casa, então, bem afastada de Londres, e nessa casa ele vai criar um quarto para hóspede dele. Só que o problema é que a hóspede não vai estar ali na casa dele por vontade própria. Ele vai então sequestrar a Miranda e vai manter ela em cativeiro e, enfim.
Aqui, esse livro é separado em 3 partes. A primeira parte a gente vai acompanhar a narrativa do Frederick, que, enfim, não é um narrador muito confiável. A segunda parte a gente vai acompanhar o diário da Miranda. E a terceira parte é o desfecho da história. Ele é bem perturbador, assim, porque a gente tem a narrativa, enfim, do sequestrador, as coisas que ele acha certo de fazer. A gente vê que ele não é a pessoa certa, ele não tem pensamentos... Enfim, gente, ele é perturbado mesmo. E o pior, e pra mim foi ponto alto do livro, a gente vai acompanhar depois o diário da Miranda e tudo que ela planeja fazer pra se manter estável, né, dentro do cativeiro dela. A gente vai acompanhando ela, entendendo tudo que tá acontecendo. Com o diário dela, a gente tem o contraponto, né, que é com a narrativa, meio que vai se repetir tudo que o Frederick faz. A gente vai acompanhar pela visão da Miranda o que tá acontecendo. Então, a gente faz um paralelo sobre a cronologia dos fatos, gente, é muito, muito, muito perturbador, assim, a gente sente toda a angústia que ela sente, toda a saudade que ela sente da família, dos planos que ela pretende fazer ainda, e, gente, ai, chega a ser difícil de falar, sabe? E, não sei, eu acho que eu vou fazer uma resenha dela aqui em vídeo, até eu colocar as ideias no lugar, mas enquanto essa resenha não sai, fica sabendo que eu gostei muito dessa leitura e eu recomendo pra vocês, porque, enfim, gente, é um clássico. Bom, essas foram as minhas leituras no mês de maio, eu gostei muito desse mês, eu acho que eu consegui ler livros bastante densos, assim, que não são tão fáceis de ler, como no caso do Stephen King, que é um autor bem prolixo, que eu acho, mas... Enfim, foi uma boa experiência. Também li Lovecraft, que foi uma ótima experiência também. E acabei fazendo algumas leituras mais leves também durante o mês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!